importante a gente desmistificar, a família entendeu? Bolsonaro tem medo do Malafaia ou é impressão minha? Os caras respeitam ele. Não, o Eduardo Paes estava ontem subindo lá no palco com o Malafaia falando assim, ó, quem mexer com ele, mexeu comigo. Cara, eu vou te falar uma parada sinceramente, eu tenho falado isso assim, eu tô no meu momento mais sombrio da vida em termos de pessimismo. É mesmo? As pessoas não têm mais caráter nenhum. Nenhum. As pessoas se vendem por qualquer voto, por qualquer Saudade da época do Maluf. por qualquer contrato, entendeu? O Eduardo Paes subiu lá porque é tão simples quanto o seguinte, porque ele precisa daqueles votos. É. Precisa daqueles votos. Então fala aí, Malafaia, o que eu tenho que falar? Eu falo, quero ser governador agora. Falo qualquer coisa. Aquela fala dele, entendeu? Em relação ao Tarcísio, você viu? De quem? Do Malafaia? Do Malafaia, não. Que? Irmão, aquele Tarcísio, eu sinceramente falei outro dia, bundão. Sabe por que é bundão? Porque o cara é um governador. Não é que estava se referindo a ele. O cara deu um tapa no peito do Tarcísio e falou assim: eu ligo pra você, eu te chamo a atenção quando tem que chamar. Meu irmão, se eu sou governador de São Paulo, o cara que é o carioca, vem pra cá, sobe no carro elétrico, dá um tapa no meu peito e fala assim, ó, tu fica aí na toa que quando tem que te chamar a atenção, eu chamo, não é? Ah, meu irmão, o cara não vai fazer isso comigo. De jeito nenhum, você tá louco. Chamou a atenção do Eduardo Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro baixou também a bola. Virou um mundo, irmão, onde as pessoas não têm mais caráter nenhum, não tem mais princípios, não tem mais honra, não tem mais nada, zero. Vale o quanto paga e quem pagar mais, leva. Quem pagar mais, leva. Mas você estava começando a falar o que deu errado. E o que deu errado foi o seguinte, aí veio a pandemia, tá. E na pandemia atrapalhou total. Aí o seguinte, aí o Bolsonaro, ele ultrapassou todos os limites, e Trump ultrapassou todos os limites lá. Não é à toa que o Trump perdeu nos Estados Unidos. Não faz nem sentido o que ele fez. Será que não tinha ninguém para falar para ele que, cara, você vai perder a eleição por causa disso mesmo? Não custava nada ele ter... Meu irmão, às vezes as pessoas erram, às vezes as pessoas fazem coisa. A gente fica imaginando que todo mundo assim, sabe a resposta correta para agir. Mas às vezes o Bolsonaro achava, ele ficou, na minha opinião, tá? Ele ficou tão seduzido com o discurso dele extremista que levou ele ao poder, que ele achava que o seguinte, que a solução sempre era ter esse discurso de morte, esse discurso de ataque, esse discurso de enfrentamento, esse discurso de que é do machão, esse discurso... muito desse lance do macho matador, entendeu? Do cara que é uma arrogância também. Do Charles Bronson, de não sei o quê. Só que ali, meu irmão, a gente teve quase 1 milhão de pessoas. Acho que nem ele imaginava cara. Também, né? E ele não simplesmente... Ele foi informado. Não, e aí ele não recua, né? Porque eu acho que ele não imaginava, mas no meio do processo ele poderia dar 2 passos para trás, como o Trump até voltou um pouco atrás. Ele não, né? Ele dobrou a aposta. E ia continuar dobrando. Porque ele se cercou de pessoas... Isso é um fenômeno que você estuda na psicologia social chamado de group thinking. Group thinking é quando um grupo inteiro pensa como uma só pessoa. Você não tem nenhuma discordância, divergência. Ele cercou de pessoas... Os maiores acidentes que você tem, aquele foguete do Discovery que explodiu da NASA, regimes que você tem políticos... O pessoal fala muito do Hitler no final, ninguém tinha coragem de falar que ele estava errado, deu no que deu, né? Falar, na esquerda você tem esse problema enorme também. Muitas vezes as pessoas se cercam de um monte de bajulador e ninguém tem coragem de falar assim, irmão, você tá indo pra onde? Você tá indo pra onde? Ninguém te avisou que você tá que pegou a estrada errada, não, irmão? E aí o que acontece? Quando você tem todo mundo... Artista de rock, cara famoso, é só gente... Mandou bem, porque fica com medo, né? De perder a bocada, perder a boquinha ali do lado, perder o negócio que ele tem. E ali tava todo mundo confirmando o que ele tava fazendo, e ele foi testando novos limites, achando que ele podia tudo. E por que ele achou? Porque, cara, o Bolsonaro não é um ET, o Lula não é um ET, eles são pessoas que nem a gente. Claro. Tem um dia que tu acorda que tu acha que é o cara, que o que tu falar você tá fazendo sucesso, você vai ter um programa aqui que vai arrebentar, vai explodir, vai ter 5 milhões de visualizações, dia seguinte você acha que você pode tudo. E é nesse dia que tu erra. No dia seguinte que tu teve o programa que estourou com 5 milhões, que tu acha que tu é o cara que chega aqui fazendo e acontecendo, no dia seguinte é o dia que tu erra. E o Bolsonaro começou a caçoar de quem morria, a caçoar de quem estava chorando,
a caçoar de quem estava sem ar, imitando as pessoas que estavam sem ar. E isso foi minando e minando. E vamos lembrar uma coisa que o Malcolm X falava, que é o seguinte: numa sociedade dividida entre 50 e 50, qualquer erro ou acerto que te tome ou te tire 2% do eleitorado Faz a diferença. representa você ganhar ou perder uma eleição. Então tu não precisa ter um erro que faz você perder a sua base inteira. Basta ser um erro que te faz perder 4%. É. Acabou tudo para você. E foi isso que aconteceu. O Bolsonaro perdeu 3, 4% ali do eleitorado e perdeu uma eleição super apertada, mas quem ganha leva tudo. É. E esse cara perdeu o E apoio aproveitando isso que você estava falando sobre o dinheiro, né? Assim, no início, as pessoas esquecem, né? A memória é curta. O tanto que tava vindo já da experiência na Itália, que é porque assim, na China a gente não acabava não acessando a gravidade das coisas. Mas quando chegou na Itália, que enfim, vários lugares onde se falava sobre a necessidade do isolamento social e como aquilo ia afetar a economia, chegou para o Brasil, né? A situação de maneira mais clara na Itália, mas a primeira preocupação do Bolsonaro era com a economia, no sentido do governo ter que sustentar as pessoas que não iam ter condição de trabalhar, que era o que tinha que fazer, que era necessário naquele momento. O Estado existe para isso, para cuidar dos mais necessitados nos momentos mais difíceis. Você faz política pública num país desigual, que nem o Brasil, você tem que fazer isso. E aí o que é importante? É a gente saber o seguinte: quando você parte do princípio que... Não, eu entendi. Então o cara quer ganhar grana mesmo. Então é isso mesmo. O Ciro Nogueira quer mandar lá os 300 milhões de reais de emenda para a mãe. Eu não lembro quanto é que era o valor, mas é um valor enorme. Né? O fulano lá do PL, do PP, do MDB e dos outros partidos também. Porque todo mundo quer mandar a grana para lá e não quer ser incomodado. Tu já percebeu? Vou pegar o Nicolas de exemplo. O cara, ele passa de uma coisa para outra, de um escândalo para o outro, que ele cria. Então é o seguinte, agora é só INSS, INSS, INSS. Agora é Pix, 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 Pix. Agora é o Charlie Kirk, Charlie Kirk, Charlie Kirk, Charlie Kirk. Ele vai passando de um pro outro. No final das contas, o que ele faz? Ele esquece aquilo, tu tá nunca mais preocupado com isso. Ele nunca teve preocupado com isso. Ele só quer se manter ali. Eu tô dando o exemplo dele, mas isso vale para todos os outros. Ele só quer se manter não só relevante, mas ele quer manter a atenção naquilo ali e ninguém olhar para... O que ele tá fazendo? Eu fiz essa pergunta outro dia. Sóstenes, Geyer, Von Hatten, Nicolas. Uma coisa que esse cara fez, tu fala assim, caramba, sorte que esse cara foi eleito. Sorte que esse cara fez isso, diminuiu o imposto de tal negócio. Esse cara fez isso, pô, a galera tá mais segura. Esse cara fez isso, a relação do Brasil com aquele país tá melhor. Esse cara fez isso, a produtividade desse tipo de indústria melhorou. Esse cara fez isso, o tipo de conflitos em tal lugar diminuiu. Esse cara fez isso, a gente tá mais seguro. E sabe por que tu não vai saber? Porque não tem. Não tem. Paulo Bilic, esses Bilinski, sei lá qual é o nome do cara. Uma coisa, não tem uma. Ninguém é capaz de dizer uma porque não tem. Então esses caras vivem. A política virou um negócio de grana. Não estamos nem entrando, é um papo que a gente pode ter por 3 horas aqui. De ideologia, o que a gente quer, de uma sociedade menos desigual, tipo, uma mais democrática, como é que a gente vai debater a questão de costumes. Não estamos falando de nada disso. Estamos falando assim, de que o cara fez? Nada. Mas calma aí. O cara tá o tempo inteiro na mídia, o cara tá o tempo inteiro cheio de like, cheio de curtida, gastando... Sabe quanto um deputado custa por ano no Brasil? É papo de mais de 20 milhões de reais quando tu soma os assessores, todo mundo. E vem cá, a gente tá pagando 20 e poucos milhões pro cara ficar fazendo post no Instagram de oba-oba? Eu quero saber o que o cara fez. Nada. E aí quando tu cai nessa real, aí tu fala assim, pô, tem uma história, né? O Doyle Bronson, quem gosta de pôquer sabe quem é esse cara, um dos maiores jogadores de pôquer de todos os tempos. E ele tem um livro de pôquer chamado Super Systems, A Course in Power Poker, né? Um curso de Power Poker. E ele diz o seguinte, toda mesa de pôquer tem um pato. Se você demorar muito tempo para descobrir quem é o pato, cuidado que o pato é você, irmão. Então, quando tu começa a olhar para esses caras, tu fala, ih, rapaz,
eu tô curtindo aqui os negócios, tô entrando na discussão, o pato sou eu. Eu sou o pato amarelo da Fiesp. Putz. Aí eu vejo o teu lado pessimista, então. E aí você pensa o seguinte, e vai mudar o quê? O meu grande problema, se eu chegasse pra você, tá? Se eu chegasse pra você, e pra você também, Ju, fala o seguinte, aqui ó, foguete pra Marte apareceu agora. A gente vai pra Marte, demora um tempo pra ir, não sei o que, quando chega lá, os caras criaram a base, tu vai chegar aqui daqui a 20 anos. Qual a chance que tu acha que daqui a 20 anos, com direita, esquerda, etc., a vida do cara que mora aqui do lado, em Paraisópolis, vai estar melhor? Putz. Irmão, vamos lá. A chance é de estar pior. É zero, irmão. É zero. Por quê? Por que é zero? Porque nem a direita e, infelizmente, nem a esquerda que a gente tem, e tem, obviamente, tem o argumento, e eu aceito esse argumento, que a esquerda não tem força política no Congresso para tomar essas medidas, tudo bem, mas as coisas que pode fazer sem Congresso, muitas vezes também não faz, porque não quer mexer com quem não pode ser incomodado. Quando Lojas Americanas deu golpe de 50 bilhões de reais, tu viu algum cara da esquerda falar, eu digo da esquerda do governo, da esquerda um monte falou, sim, mas que tá ali no governo, apontar e falar, aí, Jorge Paulo Lema, o senhor é um fraudador. Tu viu alguém falar isso? Não. Tu viu alguém falar o seguinte, ô Beto Sicupira, Marcel Telles, é o seguinte, você vai ter que ir lá na CPI dar o teu depoimento, porque 50 bi, irmão, não é um celular, não são 5 barrinhas de chocolate. Até porque se fosse 5 barrinhas de chocolate, eles não estavam soltos, estavam presos que o Fux não libera quem rouba 5 barrinhas de chocolate. Tu viu algum dos caras graduados da esquerda apontar o dedo? Não aponta, nem da direita, nem da esquerda. Então eu te falo, a gente não está mudando nada estrutural. A esquerda tem zero de capacidade política hoje no Congresso de fazer isso. Mas onde tem, faz algumas coisas e deixa de fazer várias. E a direita, não é que não tem capacidade política, não tem intenção nenhuma de fazer isso, que é a turma que vive de negócio. Eu sempre fui um cara do mercado financeiro, dei uma virada na minha vida e acabei me envolvendo com essa confusão de discussão política. Tenho zero de intenção de ir para política partidária, zero. Que é uma pergunta que as pessoas sempre me fazem. Mas eu comecei a debater com um monte de político. O que me deixa assim, quando eu converso com a maioria das pessoas do campo progressista, conversa aqui, tomando uma mesa, se a gente estivesse tomando um chopp, a conversa vai para um lado que é o seguinte, porra, mas os caras estão na merda, hein, cara? O que a gente podia fazer para... Pô, será que com... aumentar aqui esse negócio, o salário, esse negócio podia ser isento? A conversa vai para esse lado. Toda conversa com o cara da direita, ela termina o seguinte, pô, e o que tu acha que tem de negócio bom para fazer se esse negócio passar? Muitas vezes não são nem negócios ilegais. São negócios ali do empresariado, etc. Mas a pergunta, toda conversa termina de qual negócio que eu tenho para fazer. Então é por isso que eu tô no campo progressista. Eu tô no campo progressista porque eu acho que a discussão que a gente tem que ter é como é que vai fazer para melhorar a vida do cara. E volto a dizer e repetir os nomes. Pega esses caras, Nicolas Ferreira, Marcelo Gayer, etc. O que esses caras fizeram até hoje, sem ser o seguinte, a saia da mulher não pode ser tão curta. O homem lá não pode falar o todes. Na prática, na vida das pessoas. Fora as mentiras, na vida né, das pessoas. Isso, mas as mentiras é essa história, para desviar o assunto, para ninguém descobrir que os caras não fazem nada, irmão. Nada. Não tem uma lei que os caras passaram. Nada. Nem vão passar, porque eles não estão lá para isso. Eles estão ali para tumultuar, fazer negócio e não deixar os pequenos avanços acontecerem. Eles estão lá para embarrear, para travar qualquer discussão minimamente mais progressista.